queridos filhos e filhas, é um grande prazer estar com você neste Fé em Debate. Sejam bem-vindos ao Fé em Debate. Semana passada eu abri o tema sobre oração. Me desculpe se hoje eu não colocar tanta gente fazendo pergunta ao vivo. Não é porque o telefone não para de tocar, é porque eu preciso de tempo para explicar, porque as perguntas foram muito veementes. Por exemplo, padre, não é proibido a oração onde se multiplica palavras? Jesus não proibiu ficar repetindo. Então como que a gente reza o terço? Eu entendi o que é que está por trás. Eu vou responder, mas eu preciso de tempo para responder essa pergunta. Nem toda hora é fácil ter fé, nem toda hora é fácil rezar, mas acredite no poder da oração. Leitura de São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Procure e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, que procura, acha, e quem bate, a porta lhe será aberta. Quem de vocês dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando pede um peixe? Se vocês que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará boas coisas aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero começar lembrando e falando sobre linguagem da fé. Linguagem da oração. Qual é a linguagem da oração? Não sei, padre. Palavras, primeiro. Melodias, segundo. Gestos, terceiro. Iconografia, quarto. Você sabia que existe linguagem de oração? Nós achamos que oração é só palavras. Mas o próprio magistério da igreja ensina que há 4 formas de linguagem da própria oração. Isso é bom para catequese, hein? Isso é bom para saber. Primeiro, palavras. Segundo, melodias. Lembra? Quem canta reza 2 vezes. Melodia. A música, a musicalidade é uma linguagem da oração. Gestos. Outra linguagem da oração. Então o corpo fala. O corpo expressa. Por que me ajoelho? Porque estou prostrado em oração. Ninguém se ajoelha se não reconhece. Ninguém coloca as mãos numa atitude de oração se não tem fervor. O corpo fala, gestos. E a iconografia é uma linguagem da oração. Veja, toda oração, ela segue a partir de Jesus Cristo ressuscitado. Não existe outro caminho da oração senão Cristo. Seja a oração comunitária, seja a oração pessoal, vocal, interior. Toda oração só tem acesso ao Pai se for em nome de Jesus. Eu repito, toda oração só chega ao Pai, se for em nome de Jesus. Portanto, eu digo e repito, o que é bíblico e é do magistério da igreja, Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Ora, padre, agora o senhor quebrou minhas pernas. Como é que fica a novena dos santos?
Agora, padre, agora o senhor se entregou. Como é que fica a novena Nossa Senhora do Carmo? Se o senhor acabou de afirmar que toda oração só chega ao Pai se orarmos em nome de Jesus, agora desanimei. Tenha paciência. E numa catequese, eu acredito que a catequese é assim. Você destrói para reconstruir. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ter dúvidas, tenha medo de não encontrar respostas. E por isso o que eu vou responder já é resposta de muitas perguntas que vieram e nós sintetizamos. Então, como rezar aos santos? Por que rezar a Maria? Se o padre acabou de afirmar que só a oração feita ao Pai em nome de Jesus é que é uma oração legítima? Acompanhemos. A oração da igreja é alimentada pela palavra, na liturgia. E toda a oração da missa, você já percebeu, de modo geral, é ao Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. É dirigida ao Pai. Tanto que você, quando for à missa amanhã, quando você for a uma missa, perceba como o Padre se refere ao Pai, ó Pai, por Jesus Cristo. Também os salmos do Antigo Testamento são vistos numa perspectiva da ressurreição. Mas também somos chamados a rezar em nome de Jesus. A invocação do nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua. A oração de Jesus, orar a Jesus é invocá-lo, chamá-lo em nós. O nome de Jesus contém tudo. Deus e homem e toda a salvação. Seu nome, Jesus, contém a presença que significa Jesus é ressuscitado. Lembremos, Romanos capítulo 10, versículo 13. Aquele que invoca o seu nome, acolhe o Filho de Deus que o amou e a ele se entregou. A oração ao Espírito Santo. Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que nos atrai para a oração. A forma tradicional é invocar ao Pai por Cristo para que nos dê o Espírito Santo. É orar ao Pai por Cristo que nos dê o Espírito Santo. Lembre-se, é o Espírito Santo que nos move em oração. A oração mais comum é: vinde, Espírito Santo, enchi os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que nesses 3 primeiros pontos, todos concordam. Por isso eu vou gastar, entre aspas, mais tempo, o papel de Maria na oração. Antes de ir, eu deixo para você essa mensagem que acho muito bonita, de João Paulo II. Respondo-vos, como qualquer cristão. Fala e escuta. O Papa, às vezes, reza sem palavras, e é nessa altura que mais escuta. Repito, o Papa reza como qualquer cristão, fala e escuta. Às vezes, reza sem palavras. E é nessa altura que mais escuta. O mais importante é precisamente aquilo que se ouve de Deus na oração. Também procura unir a oração às suas obrigações.
reza nas suas atividades, reza no seu trabalho. A grande meta é unir seu trabalho à oração. João Paulo II. Pois bem, eu gostaria de começar dizendo que, a partir da Anunciação e na cruz, João 19, a maternidade de Maria se estende a todos os irmãos e irmãs do Filho Jesus, que ainda peregrinos e expostos aos perigos da miséria, sabendo que Jesus é o único mediador, é o caminho de nossa oração, Maria é nossa intercessora. Se Jesus é o caminho, Maria nos mostra o caminho. Se Jesus é o que nos leva ao Pai, Maria é o sinal. Maria é a seta. Maria nos aproxima de Jesus, pois ela conhece a nossa humanidade. Rezar a Ave Maria. Eu explico agora a Ave Maria. Quando você reza a Ave Maria, você já a meditou? A Ave Maria significa alegra-te, Maria. Lembre que a Ave Maria foi a saudação do anjo Gabriel, é bíblico. É o próprio Deus que, por intermédio do seu anjo, saúda Maria. A nossa oração, a Ave Maria, que às vezes é tão criticada, retoma a saudação do anjo. Na verdade, um olhar de Deus sobre aquela mulher. Cheia de graça, o Senhor é convosco. As duas palavras, cheia de graça, o Senhor é convosco, faz parte da saudação do anjo. Maria é cheia de graça, porque o Senhor está com ela. A graça que ela é acumulada é a presença daquele, o Deus que é fonte da graça. Alegra-te, filha de Jerusalém. Maria, em quem vem habitar o próprio Senhor, é a filha de Sião, a arca da aliança, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Duas expressões do arcanjo Gabriel. Deus fala por Gabriel. Eu e você começamos a oração a Maria repetindo textos bíblicos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Essa terceira parte da Ave Maria, depois da saudação do anjo, retomamos a palavra de Isabel, repleta do Espírito Santo, Lucas 1:41. Foi ela que disse, bendita entre as mulheres, porque acreditou. Entre todas as nações, Maria se tornou mãe de todos aqueles que creem. Aquele que será o maior entre todas as gerações, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Segunda parte da Ave Maria é atribuído a São Bernardo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Aí, a Patrícia Gonçalves Mesquita Caldeira, de Itabira, Minas Gerais. Padre, como podemos dizer na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, se ela é mãe de Jesus e não de Deus? Filha, Jesus é Deus? Sim ou não? Então, Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus. E aqui,
Vale a pena lembrar que tem uma festa dia 1º de janeiro, pouco celebrada, pouco enfatizada, Maria Mãe de Deus. Já até falei sobre isso. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. É um pedido a Maria que reze por nós. Olha, você recomenda que Maria reze por nós. Rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Reconhecendo que somos pecadores, mas que Maria é aquela que, como a nova Esther, junto a seu filho Jesus, intercede por nós. Nós entregamos o agora de nossa vida e confiamos a hora de nossa morte. E quem não tem, pelo menos, receio da morte? Por mais que saibamos o que nos espera, a ressurreição, ela nos causa medo, essa passagem. Maria é a orante perfeita. É a figura da igreja que reza. Jesus, sim, é o único que leva ao Pai. Mas Maria seguramente nos leva a Jesus. Tudo o que eu falei de Maria se aplica aos santos. Catequistas, ministros, liderança, trate desse tema com o pessoal do seu grupo, da sua pastoral. Não tenha medo. Faça uma catequese permanente. A catequese tem que despertar para a oração. A catequese tem que ensinar a oração. Os grupos de oração, as escolas de oração, os círculos bíblicos, que seja uma verdadeira fonte de oração. A comunhão eucarística é sinal mais perfeito da oração da igreja. Filhos e filhas, alguém perguntava: Padre, a repetição da oração, a Igreja Católica ensina a rezar o terço, repetição de oração. Não foi proibido por Jesus? E eu sei aonde você procurou isso. E até sei o que está por trás dessa pergunta. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 7 diz: Jesus fala mesmo: nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam ser ouvidos na força da palavra. Qual texto? Mateus capítulo 6, versículo 7. Algumas pessoas interpretam que estas palavras condenam a oração repetitiva, por exemplo, 50 Ave Marias. Mas veja, impressionante que Jesus, em Mateus 6, 8, nos ensina a rezar o Pai Nosso. Então, a oração como fórmula não é um erro, se o próprio Jesus nos ensinou uma fórmula de oração. Mas voltemos a Mateus 6, 7. Jesus nos ensina a orar. O que ele diz em 6,7? Não multipliqueis vossas palavras, que julgam ser ouvidos na força da palavra. Ele está nos advertindo da vanglória que impede a autêntica oração. É verdade, quando nós rezamos, ou quando vamos à missa, eu tenho advertido isso, corremos uma grande tentação de nos achar melhor do que os outros que não vão à igreja. Na hora que rezamos, corremos uma tentação de nos achar melhores do que os outros. Lembre daquele texto, e é fantástico. Os dois que subiram para rezar, um foi perto do altar e o outro ficou lá no fundo. Lembremos
que Jesus combate o farisaísmo da elite religiosa, que se achavam superiores. Portanto, o que Jesus condena é toda oração que é feita com vanglória, se achando melhor. Eu sou mais meritório diante de Deus. O maior pecado aqui é a soberba. Podemos ver que Jesus critica os que se acham merecedores, o que acham que suas palavras bem formuladas são mais bonitas. Então não é a oração em si, é o interior, é o espírito de soberba. São palavras que são ditas da boca para fora, mas que não surgem do coração. É colocar a confiança nas próprias palavras e não em Deus. Mas veja, no Antigo Testamento existe oração de multiplicação. Santo Ambrósio, padre da igreja, fala muito bem da diferença entre oração com intensidade e frequência e a oração mecânica e repetitiva. O Senhor Jesus, em seu divino ensinamento, te mostrou a conveniência de rezar com intensidade e frequência. Não para que você repita sem cessar e mecanicamente fórmulas de oração, mas que adquira o espírito de orar assiduamente. Cuidado, de Santo Ambrósio. As largas orações podem ser acompanhadas de vanglória. Entende? As orações repetitivas também estão nos Salmos. Dá uma olhada no Salmo 136, como repete uma fórmula, porque eterno é seu amor. Daniel, capítulo 3, versículos 57 e 88. Louvai-o e exaltai-o eternamente. Só nesse texto, esta frase se repete 32 vezes. Lembremos de um outro texto, Marcos 5, 23. O Jairo, chefe da sinagoga, reza com insistência: minha filha está na última, vem, Senhor, impõe as mãos. Insistência significa repetidamente. Resumindo essa resposta, eu quero dizer, não confunda oração insistente com multiplicação de palavras. Há uma diferença. Oração insistente é uma oração que recai sobre o mesmo tema. É o mesmo tema que você reza insistentemente. A oração insistente é por si mesma repetitiva. Mas oração insistente não significa multiplicação de palavras. Qual a diferença? É a disposição do coração. O que Jesus quer e nos ensinou é rezar de coração, como ele mesmo rezava. Alguns elementos e virtudes são importantes na oração. Por exemplo, humildade. Os que de coração clamam o Senhor se sentem pequenos, humildes e necessitados dele. Como ensina Santa Teresinha na Pequena Via, se coloca diante de Deus como crianças necessitadas de amor. Então o problema, filho, filha, não é a repetição, é o discurso vão, é a arrogância na oração. O Santo Rosário, o terço, é uma oração repetitiva, mas quando rezada de coração, é uma meditação dos mistérios salvíficos.
é a oração insistente, que eu disse e mostrei, é recomendada pela Bíblia. Falemos dos modelos de oração, as expressões de oração. O primeiro é a oração vocal. Anote. Oração vocal, padre? O que é isso? Oração vocal é uma lembrança de que Deus fala ao homem por palavras. E o homem também pode falar a Deus em palavras. Oração vocal, o próprio Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Jesus rezou nas formas litúrgicas, na sinagoga, elevando a voz, exprimiu sua oração pessoal. Quando ele disse, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, oração vocal. Quando no Getsemane, Pai, afasta de mim este cálice, oração vocal. Mas a necessidade é colocar sentido interior no que a boca diz. É um ato exterior, sim, a oração vocal. É chamada a oração da igreja, a oração litúrgica, a oração das multidões. A oração é a primeira forma de expressar e de rezar. Existe uma outra forma de expressão da oração. Segunda forma, meditação. Anote. A meditação, a segunda forma de oração, é a procura. É quando o espírito procura compreender o porquê e como a vida cristã pode se aderir e responder ao que o Senhor pede. A meditação é quando perguntamos a Deus. Veja, quando você, por exemplo, lê um livro, a Sagrada Escritura, o Evangelho, quando você está diante de uma iconografia, de uma imagem, diante de uma liturgia, você se pergunta, o que Deus quer? Meditando o que lê, meditando o que a palavra expressou, somos conduzidos pela fé, tentar descobrir o que é que Deus suscita no coração e discernir o clamor de Deus. Isso é meditação. Trata-se de chegar à luz. E aquela pergunta fundamental que devemos fazer no processo da meditação: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta faz parte da meditação. Há muitos métodos de meditação. Muitos. Mas o mais importante, mais do que falar de métodos, é você escutar Deus. Meditação é escuta de Deus. É meditar os apelos de Deus no seu coração. A terceira forma de oração é a oração mental. Qual foi a primeira? Vocal. Segunda, oração pela meditação. Terceiro, a oração mental. Enquanto você anota, Santo Agostinho assim diz: teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, também a oração é contínua. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 cita Santo Agostinho: ainda que faças qualquer coisa, se desejas aquele repouso do sábado eterno, não cesses de orar. Se não queres cessar de orar,
não cesses de desejar. Oração mental. A oração mental, Santa Teresinha assim diz. O que é oração mental? Eu vou responder com o texto de Santa Teresinha. Oração mental, diz Santa Teresinha, a meu ver, é um comércio íntimo de amizade, em que nos conservamos a sós com Deus. Com esse Deus, por quem nos sabemos ser amados. A oração mental é uma busca. É um coração que ama, que deseja encontrar o amado. A escolha da duração da oração mental depende da vontade. Não fazemos oração quando temos tempo. Ao contrário, devemos reservar tempo para a oração. Eu repito, não fazemos oração quando temos tempo. Reservamos tempo para a oração. A oração requer determinação, disciplina. Põe no teu coração, nem sempre você pode meditar, porque o teu dia a dia não pode, nem sempre você pode estar nesse estado zen. Você tem que fazer. Nem sempre podemos meditar, mas sempre podemos estar em oração. Oração é recolher, é reunir. A oração mental é a expressão mais simples de uma prece. A oração é um dom, uma graça. A oração mental é um momento de prece. É um olhar fito em Jesus. Inclusive tem um salmo: como esse servo olhando na mão do seu Senhor, assim o meu olhar está fito no Senhor. É simples. Como diz São Curadarce, que a festa é começo de agosto, eu olho para ele, ele olha para mim. Isso é oração mental. Oração mental é escuta da palavra de Deus. Oração mental é silêncio. É silenciar. Silenciar o exterior e silenciar o interior. Sem o silêncio interior é impossível escutar Deus. Há pessoas que podem viver isoladas, mas dentro do seu coração existe um verdadeiro turbilhão, uma verdadeira orquestra, um verdadeiro barulho, buzina de emoções, de inquietações, de preocupações. O barulho interior atrapalha muito. A oração mental é abandonar-se em Deus. A oração mental, por exemplo, acontece muito na Léxio Divina. A oração mental, ela pode ser feita sem palavras, sem balbuciar. Rezai sempre, orai sempre. Então, existem alguns modelos de oração. Oração vocal. Segundo, a meditação. Terceiro, oração mental. E o combate na oração, padre? Qual que é o maior inimigo de uma oração perfeita? É a falta de... Se você respondeu ferro, é a falta de concentração e disciplina. A distração é o inimiga de nossas orações perfeitas. Se vai à igreja e fica reparando a roupa dos outros, fica reparando os detalhes e se reza pouco. Isso chama-se distração. Tanto que se você tem um grupinho que vai na igreja e esse grupinho não está te ajudando a rezar,
mude de lugar. Se você, quando reza, se distrai muito dentro de casa, escolha um lugar e faça a tua capelinha, teu oreb. Faça o teu lugar sagrado. Tire tempo para escutar Deus. Falar para Deus, a gente fala muito, mas nós não damos espaço para que Ele nos responda. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Me despeço citando Paulo VI. A busca da intimidade com Deus leva consigo uma necessidade vital de um silêncio interior e exterior. A necessidade do silêncio de todo o ser. Papa Paulo VI. Fique com Deus e acredite no poder da oração. Que você tenha um domingo abençoado. Semana que vem nos encontramos no Fé em Debate. Filhos e filhas, evangelizar é preciso.